O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, dois times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência de varredores, verifica-se que o modo da desaceleração da pedra é superior se comparado com a desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da... Bom, galera, pause um vídeo, tentem fazer o exercício. Se conseguirem, ótimo, voltem para cá para corrigir. Se não conseguirem, a gente vai fazer junto. Então vamos lá. Bom, galera, o primeiro passo de qualquer questão de física, analisar todo, pegar todo o enunciado e ver quais são as partes importantes que a gente vai usar no nosso problema. Primeiro, sem tocá-la, os varredores nunca tocam a pedra. Depois ele dá uma hipótese de um lançamento que não teve os varredores para varrer, ou seja, foi só o cara jogando a pedra e a pedra deslizando. E esse movimento, essa circunstância, teve uma desaceleração maior do que se tivesse com os caras. Ou seja, o cara lançou a pedra parou. De boa. Agora, o cara jogou a pedra de novo e teve os caras varrendo, essa pedra conseguiu um alcance maior, só parou lá, bem longe. Então, é importante saber disso. E, é claro, a pergunta, nessa situação onde a menor desaceleração, ou seja, com os caras varrendo, eles diminuem. Para eles fazerem a desaceleração diminuir, eles precisam fazer uma força diminuir. E está perguntando qual é essa força. Bom, questão de força, primeiro passo, fazer o diagrama das forças. Bom, temos um movimento indo para a direita, poderia ser para a esquerda, mas eu botei como direita. E a aceleração, que sempre vai ser a desaceleração, né? Que vai ser ao contrário do movimento, né? No caso, indo para a esquerda. Corpo com massa num campo gravitacional tem peso. Um corpo que está encostado numa superfície, e essa superfície está fazendo força nesse corpo, tem normal. Essas são as forças verticais. De horizontal temos quando esse objeto, essa pedra, se arrasta, né, se desliza sobre esse gelo, ela acaba parando, mesmo sem a ação dos varredores. Ou seja, existe a força de atrito. E essa força de atrito vai ser a única horizontal, ou seja, ela vai ser a força resultante, já que a nossa aceleração está horizontal, o nosso movimento está horizontal, né? E é muito importante saber que ela vai ser nossa força resultante, não existe mais nenhuma outra nessa ocasião. Então vamos para as alternativas. Alternativa A, temos que a força motriz. O que é força motriz? É qualquer tipo de força que causa um movimento. Por exemplo, nessa situação, o cara joga pedra. Quando ele joga pedra, ele faz com que essa pedra ganhe movimento, né? Poderia dar outros exemplos, como um moinho de vento, quando o vento começa a girar as hélices, isso é uma força motriz. Qualquer tipo de mecanismo normalmente tem uma força motriz, né?
Bom, mas ela causaria essa desaceleração? Não, porque essa força está acelerando. Ela acelera, tá, a velocidade está zero da pedra. O cara precisou jogar ela, lançar ela para ela ganhar uma aceleração. E quando ele solta, essa força e essa aceleração que ele tinha morrem, acaba. No entanto, que ela nem apareceu no nosso diagrama das forças, porque nesse momento é a pedra lá fora da mão dele, deslizando no gelo. Então, não pode ser não pode ser a letra A, né? B, força de atrito cinético. Sim, temos força de atrito e ela está na mesma direção e mesmo sentido da aceleração, ou seja, força resultante. Interessante. Então, se eu diminuir a força de atrito, eu acabo diminuindo a nossa aceleração, que é a desaceleração, né? Então, provável. Força-peso paralela ao movimento da pedra. Bom, podemos ver que a força-peso nem é paralela ao movimento, é perpendicular, né? A força-peso está com um ângulo de 90 graus do movimento. O movimento está na horizontal e a força-peso está na vertical. E também a força-peso está na vertical e a desaceleração está na horizontal. Então é impossível que a força-peso em uma direção diferente da aceleração esteja relacionado com essa aceleração, esteja fabricando essa aceleração, né? Mas então não pode ser a força-peso de jeito nenhum. Força de arrasto. O que seria a força de arrasto? Um objeto, um corpo no meio, onde possui partículas, certas, tipo, um meio que não seja o vácuo, né, no caso. Tipo uma atmosfera, no fundo do oceano. Eu tenho um exemplo aqui, que seria do carro. Você pode até abrir a janela de um carro com uma velocidade boa, você abre a janela, bota a mão para fora e você sente aquele vento empurrando a tua mão. Você consegue até estabilizar a sua mão, deixar ela parada sem fazer força. Você consegue também fazer aquelas ondinhas. Eu faço isso direto, até hoje, desde criança eu sempre faço essas ondinhas porque é muito legal. Mas nesse caso, o que seria a força de arrasto, né? É porque quando você está num meio cheio de partículas, você acaba movimentando essas partículas quando você se movimenta. E essas partículas acabam fazendo força em você. Então isso seria a força de arrasto. Nessa situação, a força de arrasto teria, né? Tá empurrando para trás, certo? Mas a ação dos varredores não faria diferença. Então, né? Porque a menos que eles tivessem algum tipo de ventilador empurrando o ar para a pedra e fazendo ela desacelerar, mas no caso não tem, então é só varrendo o chão. Então não existe força, a força de arrasto não estaria fazendo diferença. E da força da reação normal que a superfície exerce sobre essa pedra, ou seja, a própria normal. Você poderia usar a mesma justificativa que a gente deu para o peso, né? Está perpendicular tanto à aceleração, mas a alternativa certa então seria a força de atrito cinético. Mas você poderia falar que a força de atrito cinético depende da normal. Sim. Então ela faria diferença aí? Não. Tá aqui a fórmula, a FAT dinâmico ou cinético seria igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Para eu aumentar ou diminuir a normal, eu teria que fazer uma força para que em cima da pedra, para que ela ficasse mais encostado no chão, ou puxar ela para cima para que ela fique menos encostada no chão. Aí eu estaria diminuindo a força de atrito ou aumentando a força de atrito através da normal. O que não é o caso. Os varredores estão varrendo o chão. Quando eles varrem o chão, um chão provavelmente cheio de buracos, quando eles varrem o chão, deixa lisinho.
Ou seja, diminui o atrito, diminui o coeficiente de atrito. Então, a normal permanece constante do início até o fim, mas o coeficiente de atrito acaba sendo alterado. E isso altera a FAT, que altera, então, a desaceleração. Então, normal é constante, coeficiente de atrito é variável. Então, letra E está errada. Gabarito, letra B. Então é isso, galera. Dúvidas, deixem nos comentários. Eu vou responder. Então é isso. Até a próxima.